Não disperse o ambiente que foi criado nesse lugar. Continue nesse mesmo espírito, porque onde nós vamos entrar essa noite é um lugar onde muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas que viveram na terra não entenderam, não compreenderam. Mas Deus dá oportunidade para todos. Amém? Eu gostaria que por um minuto a mais você fechasse os seus olhos e agora orasse comigo essa oração. Senhor Deus e Pai, nós invocamos agora o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, que eles possam ser plenos essa noite nesse lugar, que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, e que o Senhor possa me usar, Pai, da maneira que o Senhor deseja, e que eu possa ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos para essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que as pessoas que estiverem pela internet, Pai, recebam a glória que há nesse lugar. Que as pessoas que estejam aqui, Senhor, recebam a glória que está nesse lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar essa noite sobre um assunto em que a igreja carece de conhecimento. Eu preciso que você fixe a sua atenção totalmente em mim essa noite. Porque se você despertar de algum momento, você talvez vai deixar de viver coisas futuras que o Senhor tem para você. Eu preciso que você entenda essa mensagem, porque senão no final não vai fazer sentido. E você vai fazer o que tem que ser feito, mas não vai ser da mesma maneira. Você precisa entrar no Espírito. A igreja precisa entender que quando o pregador está pregando, não é mais uma palavra, mas é o Espírito de vida. E quando o pregador ele prega, ele cria um ambiente espiritual que a igreja talvez não conhece 100%. E esse ambiente espiritual que o pregador cria, dá ali canais de bênção para que venha para a terra a bênção que você tanto espera na sua vida e na sua família. E quando eu estou dentro de uma igreja, mas com a minha cabeça lá no mundo, lá no meu trabalho, lá na minha namorada, no meu namorado, no meu emprego, e o pastor está criando um ambiente, e no final ele fala para você levantar no auge da mensagem e fazer aquilo que foi pregado, talvez declarar cura. Aí você ora por cura e não acontece nada. Por quê? Porque talvez você não entendeu o espírito da mensagem. Estava num lugar, mas não compreendeu o que o Senhor estava falando. É por isso que quando o pregador começa a falar, nós não queremos ouvir. Nós ouvimos o começo, a metade e um pouquinho do fim. O resto você nem lembra mais quando você foi embora. Se eu pegar alguém aqui e perguntar o que foi pregado no culto de quinta-feira, talvez a grande maioria não vai lembrar. Porque é assim que o nosso inimigo trabalha nos dias de hoje. Fazer com que a igreja durma no período aonde é para ela mais amadurecer, no período da palavra. Porque nós adoramos o Senhor, porque nós contemplamos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos adorá-lo. E é por isso que quando nós adoramos, muitos estão adorando e muitos estão parados. Porque só pode adorar quem consegue contemplar. Quem ainda não viu esse Deus, só ouviu falar, talvez no momento da adoração vai ficar assim, ó. O que esse povo está fazendo? Mas aquele que já viu Deus, aquele que já experimentou o Senhor, no momento de adoração ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar parado, porque ele precisa adorar a adoração sublime que atrai a presença. E aí vem a palavra num culto onde Deus reserva a bênção e reserva a maturidade para o seu povo, Zé. Então nós precisamos entender de fato o que Deus está falando para nós essa noite. E eu posso lhe dizer o que Deus está falando para nós essa noite. O que o Senhor vai falar para nós essa noite vem da parte dEle. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu não tinha mensagem. Eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para pregar no sábado? E de lá para cá eu não consegui mais falar, só tosse. Quem está perto de mim sabe. E aí o Senhor me levou a um texto de Ezequiel capítulo 9,
minutos antes de eu vir para a igreja, e chegando aqui na igreja, o pastor Gibo, meu pai, começou a pregar uma mensagem que coincidia totalmente com aquilo que o Senhor tinha falado para hoje. E aí nós vimos que Deus, Ele está de fato naquilo que nós estamos fazendo, porque quinta-feira está intimamente ligado com o que tem hoje. Você não está conseguindo compreender? Nós estamos fazendo parte daquilo que está começando nessa cidade. Eu sei que a imagem do aljava é um culto de jovem, mas não é um culto de jovem. Não existem ferramentas para jovem numa igreja. Não existem ferramentas para um velho numa igreja. Existem igreja. Existe igreja. E por quanto muito tempo as igrejas adotaram o estilo de falar de jovens, os jovens não conseguem mais cooperar com a força. Os jovens vão para o culto de jovens e não cooperam no culto de domingo. E os mais velhos não conseguem vir no culto de jovem. Mas deixa eu falar algo aqui para cada um que está nesse lugar. E para quem está assistindo pela internet. Eu me dediquei por muitos anos na palavra de Deus junto com meu pai. E agora Deus me mostrou uma coisa que eu vou fazer com todo o meu coração. Deus, Ele falou assim para mim: as melhores mensagens da sua vida você vai entregar nos jovens, no aljava. As mensagens que eu preparei para ti, para despertar um ministério e a vida de alguém, você vai pregar para a sua geração. E aí aqueles que não querem vir, beleza, não venham. Mas Deus no aljava está ativando essa igreja. Ouça o que eu estou falando. Através do aljava muitas flechas serão lançadas nessa geração. E o diabo vai lutar para você menosprezar esse culto. Mas aqueles que não menosprezam o culto que o Senhor preparou para você explodir, você vai explodir. Deus está desenrolando um rolo essa noite, chamado rolo das crônicas. Quem já leu um livro de crônicas na Bíblia? Ele não é um livro da Bíblia. Ele é um livro espiritual que existe hoje e está sobre nós. Nesse livro, Deus espera que eu e você escrevamos a nossa história. E ali está escrito que Deus não vai negar nenhuma palavra. E Ele não desce esse livro para ninguém. E nunca desceu até hoje, talvez de um culto aqui. E Deus falou para nós que Ele vai descer esse livro hoje. E eu quero pregar sobre isso. Eu quero que você abra o seu coração sobre isso. Porque a maneira que nós vamos entrar no mundo espiritual essa noite vai definir o seu futuro. Futuro longo, futuro próximo. Mas a maneira que nós entendemos essa mensagem vai mudar o seu destino. Quem está comigo? Sobre o mundo espiritual. Se nós pararmos para pensar sobre o mundo espiritual e começarmos a conversar talvez com um espírita, Gustavinho, ou com um macumbeiro, ele vai saber muito mais do que a igreja sobre o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o trono de Satanás não está no mundo, está dentro da igreja. O lugar onde Satanás habita é na igreja. Meu Deus, que heresia que está falando. Abra Apocalipse e vá procurar os textos. É por isso que a igreja, ele faz de tudo para não conhecer sobre o mundo espiritual. E aí você vai falar com um espírita, ou ex-espírita, ex-macumbeiro. O camarada sabe tudo, o camarada sabe as leis, o camarada sabe cada espírito no que age. E se você for perguntar para alguém dentro da igreja, ela não sabe nada. Isso não é coincidência. O mundo espiritual, ele existe. Por isso nós estamos aqui. O mundo espiritual, ele relaciona com o mundo físico. O mundo espiritual, ele se relaciona com o mundo físico, José, 5 anos antes de cada ato aqui na terra. O que você está vivendo hoje nesse lugar é fruto de oração de alguém há 5 anos atrás. Tem certeza, pastor, que você está falando? A gente vai ver na Bíblia hoje. O mundo espiritual, ele precisa ser entendido por nós. Caso contrário, nós não somos igreja, somos um clube social. Se nós queremos ser igreja, nós precisamos entender cada coisa. E aqui eu fecho a introdução. E eu quero falar sobre um profeta. Eu quero que você preste atenção nisso.
um profeta chamado Ezequiel. Quem é? Quem é? Ezequiel. Um homem que viu o mundo espiritual de forma inefável. A Bíblia vai dizer que Ezequiel estava no seu devido posto natural, e Deus se apresentou para ele conforme metade fogo, metade cor de âmbar, cor de ouro. E Deus se apresenta para ele e fala assim: filho do homem, se coloque em pé que eu quero falar contigo. Porque Deus não fala com ninguém caído. Quer ouvir a voz do Senhor? Se coloque em pé que eu falarei contigo. Sabe qual é o maior desafio nosso hoje, igreja? Não é obedecer, Luiz. Não é obedecer, é conseguir ouvir. Porque se eu escuto a voz do Senhor, é muito fácil eu conseguir obedecer, Zé. Mas a igreja hoje não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Eu falo igreja, não estou acusando ninguém aqui, me coloco no meio. Eu falo a igreja no seu âmbito periódico, período, hoje, como um todo, Brasil, fora do Brasil, tudo. Essa é a igreja que nós vivemos hoje, um período onde está frio. Então, eu preciso que você entenda algo. Você consegue ouvir o Senhor? Porque se Deus falar assim para você, Josué, hoje eu não quero tribal, eu quero que a igreja adore, você vai ouvir para obedecer? Esses dias, o último louvor que eu cantei na igreja, a gente preparou 2 guitarras em solo, e vamos quebrar tudo, um louvor na face do leão, vamos para cima. Quando eu ia subir, o Senhor falou: não, hoje não é leão, hoje eu quero ouvir a voz da igreja. Aí eu subi já todo ruim, porque eu sabia que a primeira música não ia romper. Já sabia que a igreja não ia vir do mesmo jeito, porque o Espírito Santo é que está na igreja. Não adianta o ministro de louvor ficar: a igreja não quis adorar. Não. A igreja é sensível ao Espírito Santo. Você é sensível ao Espírito Santo. Se Deus permitir você estar aqui, é porque o Senhor, Ele te conduz. Talvez eu deveria ter feito diferente, já começado da maneira que Deus mandou, mas eu tentei começar. E aí não foi do jeito que eu queria. De repente a gente começou a tocar só instrumental, e a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. E aí Deus me falou sobre isso, sobre a questão não é obedecer, a questão é conseguir ouvir. Pastor, como eu me coloco em pé? A Bíblia vai dizer que Deus queria falar com Ezequiel e mandou ele ficar em pé. E no verso seguinte, Ezequiel vai falar então: o Espírito do Senhor, repete comigo, o Espírito do Senhor veio sobre mim e me pôs em pé. Você não está entendendo o que você está falando. Ninguém fica em pé pela força do braço. Deus só fala com quem está em pé, mas é Ele que levanta, através do Espírito. Pastor, e como que Deus vai me levantar? Pegando todo o seu ego e jogando no lixo. Pega assim, ó, faz assim, ó, vai pro lixo, seu miserável. Mas o que vão pensar de mim se eu falar para a igreja que eu fiquei doente? Ninguém vai pensar nada, meu irmão. Você está num corpo que adoece. Quem está conseguindo entender? Você precisa assumir que você é um vaso de barro. A igreja que a gente vive hoje só tem santarrão, que é inabalável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você, se você pegar aí pelo menos uns 10 graus Celsius de camiseta, você vai ficar com o nariz escorrendo. Sabe por quê? Porque você é homem, Deus te fez homem. E quando eu falo homem, para mulheres também. Quando nós entendemos o nível de sinceridade, quando nós entendemos que nós não devemos nada a ninguém, e nós jogamos todo o ego embora, Deus começa a falar e nós conseguimos ouvir. E aí Deus começa a falar e começa a moldar, porque eu ouvi a parte mais fácil. Uma coisa é o pastor falar, outra coisa é Deus. Deus trata com cada um individualmente. E aí, escute isso. Ezequiel tinha a incumbência de
pregar contra o povo que estava na bonança. O povo estava como? O povo estava feliz, o povo estava alegre, o povo tinha tudo. De repente, José, aparece um maluco falando que Deus está se desagradando deles. Aparece um maluco profetizando contra. Olha só isso, Ezequiel, capítulo de número 8. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá diante de mim, que ali o Senhor Deus caiu sobre mim a sua mão. No 6º ano, do 6º mês, do 5º dia, Ezequiel está na sua casa sentado junto com os líderes da região. Presta atenção nisso, não boie, presta atenção em mim, pelo amor de Deus. E aí ele é tomado por Deus. Ezequiel é tomado por Deus. E vem um ser até a metade dos lombos aqui de fogo, e da outra metade de ouro, e se transforma numa mão e pega sobre seus cabelos e leva até o 2º céu. Pastor, o que o Senhor está falando? Eu estou falando que isso vai acontecer com você se você crê. Por que não acontece? Porque nós não cremos. Se realmente crê, vai acontecer. Levou Ezequiel até o 2º céu, presta atenção nisso. E Deus começa a revelar sobre a situação da igreja do templo. E quando ele chega no 2º céu, Deus começa a conduzir ele até o templo. Ele chega no átrio. Quando ele chega no átrio, que é a parte de fora, onde fica a presença de Deus, e aonde fica aqueles covardes que não têm vontade de sentir mais de Deus, que tem, sabe, a vida em primeiro lugar, eles iam até o átrio. E ele chega no átrio e Deus começa a mostrar uma estátua. E essa estátua, está tudo na Bíblia. A Bíblia chama da estátua do ciúme. Repete comigo. Preciso que você entenda a mensagem. E ele começa a ver essa estátua, a estátua do ciúme. E Deus começa a ministrar o coração dele. E ele começa então a entender que um dos primeiros maus que começa a corromper a igreja do Senhor é provocar ciúme no irmão. Seja qual for o ciúme, provocar ciúme é a primeira das abominações que atrai de demônios na nossa vida. Então, quando eu tenho ego, presta atenção nisso. Quando eu tenho ego, eu não consigo me desenvolver em Deus, eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu começo sem querer provocar ciúme entre o povo. Na minha amizade, eu sou mais amigo do Chiru do que do Alan. Olha aí, eu já botei ciúme. Mas é mentira, mentira. Sou amigo de todo mundo igual. Mas começa essas coisas. Quem está conseguindo entender? Que a Bíblia diz que é uma das menores abominações. E aí Ezequiel, ele é levado até o santo lugar. E preste atenção nisso. Quando ele chega no santo lugar, sabe o que acontece? Ele vê uma brecha na parede, um rasgo na parede. Deus fala assim para ele: vai e entra nesse rasgo. Ele entra lá no furo da parede e tem uma porta. E quando ele entra nessa porta, ele vai até um lugar. E quando ele chega num lugar, ele vê várias imagens de animais. E 70 homens se prostrando às imagens. Pastor, o que é isso? É que a igreja, quando ela não ouve a voz do Senhor, provoca ciúme. Quem governa a vida dela é os animais. Como assim, pastor? A igreja, quando ela está nessa situação, não tem mais princípios. A natureza do homem é uma natureza animal e vive conforme a sua natureza. Então Deus estava mostrando para Ezequiel, no 6º ano do 6º mês, que o povo estava vivendo sem lei, sem princípio. Pegue isso. Pastor, mas o que estava acontecendo enquanto Ezequiel estava vendo? Nada, o povo estava todo feliz, em festa, vivendo e acontecendo.
mas estavam fazendo segundo a sua carne, segundo o seu instinto. Presta atenção nisso. E Deus falou: maiores abominações você vai ver. Levou ele até o lugar santo. Me pergunte o que tinha lá. Uma estátua de Tamuz, que significa avareza. E sabe quem é que estava chorando aos pés dela? Mulheres. Algumas mulheres estavam chorando. Está na Bíblia. Se você ler Ezequiel capítulo 8, você vai entender tudo que eu estou falando. Porque quando eu provoco o ciúme, eu começo a viver segundo a minha carne, eu fico chorando aos pés da avareza, porque eu nunca estou bonito, porque eu nunca estou feliz, porque eu nunca estou isso, porque eu nunca estou aquilo. Pastor, mas onde é que está isso? Lá no mundo, na balada? Não, é dentro da igreja. É no santuário. Mulheres sentadas ao pé de Tamuz, chorando. E aí Deus olha para Ezequiel, Josué, e fala assim: eu vou te levar num lugar pior ainda. Levou ele até o lugar santo dos santos. Repete isso. O que aconteceu lá? Ele viu alguns homens, 25 homens, de costa para a presença de Deus e adorando o sol. Você está vendo o homem como você para Deus é um problema maior que as mulheres, quando não se converte? A maior abominação de uma igreja é quando os homens estão adorando mais a vida deles, e o trabalho deles, e o seu ego, do que a presença de Deus. E aquele povo estava vivendo feliz da vida, todo mundo achando que estava abalando dentro da igreja, e Deus estava falando: essa é a condição deles. Ezequiel vendo tudo isso. Ezequiel estava na sua casa, conversando com as pessoas, Josué. De repente ele fecha os olhos. E quando ele abre os olhos, ele já não está mais diante dos anciãos. Ele estava diante do próprio Deus, mostrando cada face da igreja real daquele tempo. Aí eu quero deixar aqui um comunicado. Nós somos igreja. Vir aqui cantar a Ele a glória. Fechou o carro lá? A Ele a glória, a Ele a glória. Somos igreja? Deus está conduzindo um novo tempo, porque está perto do fim. Pessoas que realmente querem ser igreja. Esse ministério nasceu com o propósito de agradar o Senhor em tudo, e não vai se perder isso no caminho. Nós somos igreja. Feche os seus olhos e pergunte isso. Como está o seu ego, a sua vida com Deus? Você que já é alguma coisa, já foi líder, deixa eu te falar uma coisa: pega a sua liderança e joga no seu pé e amassa, porque você não é nada. Você que acha que é alguma coisa aqui dentro, deixa eu falar, você não é nada. Na internet você não é nada. Tá podre. Tá podre. Essa é a palavra de Deus. Tá podre. E é por isso que hoje tem pouca gente. Essa casa aqui não vai negociar a princípio. Você acha que você é alguma coisa, você não é nada. Você acha que você não é nada, você é tudo. Você está comigo? Você acha que você não é nada? Você é tudo. Você é tudo diante do Cordeiro que venceu. Você prefere estar junto com o rei Zedequias no glamour, fazendo o que você quer diante da presença de Deus, ou você quer ser um maluco doido igual o Ezequiel que Deus fala intimamente? Quem você quer ser na nossa geração?
Eu tenho certeza que talvez a gente vai ser um dos últimos a pregar o evangelho com tanta verdade. Porque daqui para frente o negócio só vai piorar. Daqui para frente o governo só vai piorar. Daqui para frente igrejas vão querer mais glamour, mais glamour, mais glamour. Sabe aquele camarada que você escuta? A grande maioria deles eu já conheci. Sabe o que eles são? Tudo dinheirista. Jovem, eu já tive lá, já vi, já me ofereceram para trabalhar com gravadora. Sabe o que é isso aí? Um comércio diabólico. Por que, pastor, você está sendo tão duro com a igreja hoje? Não estou sendo com a igreja, eu estou sendo com o mundo espiritual, porque aqui ninguém vai se dobrar isso. E até o final, nós iremos entender o rolo das crônicas. Já tive a oportunidade de servir em alguns eventos, que o pastor que eu escutava no YouTube e aprendia com ele, me desonrou, me perdeu toda a dignidade que eu tinha assim, em cima de mim, e falou assim: sai daí, meu irmão, sai. E eu servindo ele para dar a melhor cadeira, o melhor assento. E a igreja se apegou, sabe no quê? Nos animais. Ezequiel não era um cara normal. Ezequiel não era amigo dos Zedequias. Ezequiel era amigo do Senhor. Quem você quer ser nessa geração? Amigo de alguém influente ou amigo do Senhor? Itajaí vai ter uma maior população futuramente, porque pessoas vão vir de longe para ver o que Deus está fazendo aqui. As pessoas que vierem para cá, escute isso, elas vão vir porque estão vendo tanto Deus que elas vão vir com o mesmo pensamento. Itajaí vai crescer porque a presença de Deus está nessa casa. Você está comigo? Dá para ver, você está comigo, mano. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Tem alguém aqui para... Meu irmão, pegar o seu coração, jogar no chão, pisar em cima, é coisa para homem, coisa para mulher. Não é coisa para covarde, não. Sabe o que é você entregar o seu sangue e outro ser aplaudido? E ficar quieto, não deixar nem subir no coração. É isso que a igreja precisa. É isso que a igreja precisa. Enquanto eu pegar no microfone, eu só vou pregar essas coisas. Porque senão a presença de Deus não vem. O que vem vai ser pessoas que vai fazer balelada e vai embora. Aí sabe o que acontece? De repente, Ezequiel está olhando 25 homens, adorando o sol. E começa a descer um. Desce outro. Dessa mesma maneira desce 6 anjos do Senhor, com armas destruidoras nas mãos, para matar e exterminar todo mundo. Só que ninguém ia morrer, Chico. É tudo espiritual. Só que de repente, no meio dos 6, os 6 aparecem na frente de Ezequiel, assim, ó. E Ezequiel olha os 6 e teme de medo. De repente desce um, que nos seus lombos tem tinta, o escrivão do antigo pacto, a palavra de Deus, Yeshua Hamashia, e falou o seguinte: você pode matar a grande maioria, mas tem povo aqui que é meu. Tem povo aqui que é meu. Tem povo aqui que é meu. Demônio nenhum vai vencer na vida daquele que Deus escolheu. Vocês podem até vir aqui matar o povo porque eles estão enganados, mas eu vou junto. Sabe por quê? E aí Ezequiel começa a ver, aquele homem manda todo mundo ficar quieto, e ele sai andando na cidade, e ele começa a marcar na testa assim, ó, uma tave que não escreve como hoje, que é um quadrado quase, mas é um T de uma cruz. E começa a marcar todos aqueles que Deus prometeu, com uma tave na testa. Tuf, tuf. E aí muitos jovens, virgens, velhos e não foram marcados, mas muitos foram, porque Deus já conhecia o coração lá dentro de casa. Não eram bajuladores de rei, mas eram fiéis à palavra de Deus.
Se nós vivemos no meio de um povo que depravou o princípio de Deus, e nós estamos dispostos a ficar do lado do Senhor, ainda que Ele venha destruir algumas coisas, nós estamos marcados com a Tav. Ele começa a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Quantos tem aqui? Quantos querem mais do Senhor? Deus está marcando, Deus está marcando, Deus está marcando. Abandará basuri biandaraster, rocondoroblaster e biandará. Você reparou que eu não dei uma tossida? Eu não conseguia nem respirar de tanto tossir, porque o diabo estava tentando impedir essa mensagem de ser pregada. Deus está marcando algumas pessoas aqui com taves, que jamais se perderão diante da promiscuidade que se fez lá fora. Nesse exato momento, 10º mês. Repete comigo, 10º mês. Repete de novo, 11º mês, 11º ano. Ezequiel estava vendo nos mês 6. Agora nós já estamos no ano 6, perdão. Agora nós estamos falando do ano 11, 11º. Jeremias está preso na porta do palácio, dizendo: vai vir homens com armas destruidoras aqui para pegar vocês. Aí o homem espiritual e o natural, o profeta espiritual e o profeta natural, coincidindo nos tempos em que o mundo espiritual anunciava 5 anos atrás, e que ninguém via, que ninguém dava moral, que ninguém dava crédito, era só um maluco doido falando. Agora apareceu outro maluco doido dizendo: se arrependei-vos. E aí sabe o que aconteceu? Se levantou um falso profeta. Sabe o que o falso profeta falou? Eu vejo uma chave de uma casa na sua mão. Aí o povo glorificava. Eu vejo que a Babilônia vai cair sobre você. E o povo glorificava. Aí sabe que Jeremias falava? Eu vejo a destruição da sua casa. Aí o povo falava: esse não é homem de Deus, esse não é homem de Deus. Mas enquanto a igreja ouvia os falsos profetas te dando chave de carro, chave de casa, você está ouvindo um falso. Ele começou a pregar, ele pregava. E o rei não queria saber. Foi preso. De repente chegou 6 soldados com armas destruidoras, cada 6 com centenas atrás, porque eram centuriões. E começaram a combater, e matar todo mundo. E o pessoal da Tav, pergunta: e o pessoal da Tav? Nossa, não, acabou, não pregar mais não. E o pessoal da Tav? Só aqui gostou. E o pessoal da Tav? Não morreram, foram presos. Ah, você achou que era 9.000 maravilhas? Foram presos, porque agora o Senhor estava planejando algo maravilhoso para eles. E começou a pancadaria, e morte daqui, morte de lá. E Ezequiel vendo e chorando: Senhor, tenha misericórdia. Ele gritava, está no texto da Bíblia. Jeremias fugiu, saiu. E os soldados matando, e alguns sendo escravizados e levados. Esse aqui não, esse aqui vocês não tocam. Esse aqui vai para nós lá, vamos. Esse aqui também não, aquele lá pode matar. Esse aqui não, aquele lá, esse aqui não. E as pessoas iam morrendo, mas iam sendo selecionadas. E o cara, o Nabucodonosor lá, o rei da Babilônia, não sabia que eles tinham matado e não viam, mas era servo do Senhor também. Ele podia não ver com o olhar natural que tinha uma Tav, mas ele sabia quem era quem. O nosso inimigo sabe a Tav que está dentro de nós. Existe um selo do penhor. Existe um selo do penhor dado àqueles que realmente deixaram o ego. Aqueles que são salvos são libertos. A salvação perde ou não? Mas para você saber se você foi salvo, você é liberto. Porque se você ainda não é liberto, você ainda nem recebeu algo que não se perde.
Mais uma vez, salvo, o selo do Penhor está lá dentro. A Tava entrou, Josué. E aí eles foram, Júnior, levados cativos. 5 anos depois, o mundo espiritual anunciava 5 anos antes. Olha o mundo espiritual como ele trabalha. 5 anos depois o povo estava indo cativo. E lá na Babilônia, Deus tratou o coração de cada um no ego. Lá na Babilônia, chegava lá, os músicos tinham que tocar as músicas entoadas para o Senhor, para eles rirem da cara dele. E eles pegavam a harpa, presta atenção nisso, eles pegavam a harpa, começavam a tocar e a glorificar o Senhor. E o soldado fazia isso aqui, ei, tá muito empolgado. Pisa na cabeça dele, ei, tá muito empolgado. Ficava rindo da cara dele. Humilhados. Por 70 anos o povo escolhido foi humilhado. O povo que não era escolhido morreu. Por 70 anos, crianças tinham que ver os seus pais sendo espancados, sem motivo algum, gritando: pai, para, pai, meu pai, para. Mulheres: meu marido, para. E os soldados batendo, por 70 anos essa perseguição. O povo escolhido. Até que chegou um dia que de repente uma criança de 5 anos chega em casa e soldados babilônicos estavam saindo com a sua mãe, porque era a vez dela se prostituir com os soldados. E a criança chora. E o pai chora, mas não podia fazer nada. Porque a aprovação do Senhor é assim: você se encontra num lugar que você não pode fazer nada. O coração desse homem não é mais o mesmo. Certamente ele não ia ver a libertação do povo, porque já estava velho. Mas aquela criança que chorava pela mãe, certamente conduziria o povo à sua liberdade. E as pessoas estavam sendo cruelmente sacrificadas lá dentro, pela sua dignidade, pelo seu amor. Porque é muito fácil falar: o povo foi cativo, mas um cativeiro não é simples assim. O cativeiro, ele fere a dignidade. Sabe por quê? Porque o cativeiro tem que tirar o ego que foi impresso pela maldade do povo em geral. E aí nós estamos hoje aqui entre irmãos, na melhor era possível para se viver. Ninguém mais morre de gripe, ninguém mais morre de quase nada, porque tem a tecnologia. E nós não conseguimos, talvez, nem ao menos ouvir a voz do Senhor. E esse povo estava apanhando. Preste atenção nisso. De repente, Ezequiel, 75 anos antes no mundo espiritual. Repete isso comigo: 75 anos antes. Você vai entender. 75 anos antes, Ezequiel vê um querubim descendo. Que face esse querubim estava, pastor? Na face do leão. Ele olha para o trono, tem um Deus soberano. Esse Deus pega a orla das suas vestes e faz assim, e ela começa a se desenrolar. E aí a orla das vestes ia passando no segundo céu, assim, E os anjos e os demônios falando: Senhor Deus, santo é o Senhor. E os demônios assim, a orla da veste, a orla da veste. E junto com a orla da veste, como se fosse um tobogão, um querubim descendo. Por que a orla da veste, pastor? Isaías 6, um querubim tem um nível de santidade tão grande que se ele pisar na atmosfera, a atmosfera entra em colapso. Para proteger a atmosfera, Deus libera a orla das vestes. Fala: vai, a minha santidade é 30 milhões de vezes maior que a tua, mas eu não deixo nada em colapso. Meu espírito não traz confusão, pode ir, vai. E começou a desenrolar. E aí as águas dançando, e os querubins, e todo mundo falando: santo, santo, santo. E um leão descendo com forma de anjo. De
repente um homem com uma tinta que ninguém conhecia, ninguém sabia de onde que ele aparecia, ele só vinha em alguns momentos. Ele só aparecia em alguns momentos, mas um homem com uma tinta ele apareceu. E foi no meio do querubim, pegou pedras afogueadas e começou a segurar as pedras e iam enchendo de pedra afogueada. E o querubim começou a caminhar diante, 75 anos atrás, meu irmão, diante de um exército chamado por Deus, liderado por Ciro, que entraram pelo rio e libertaram o povo. Fruto de uma oferta, porque Jeremias ouviu da voz do Senhor e obedeceu. Falou, eles encontraram um rolo. E aí falaram, o que nós vamos fazer com esse rolo? Deus falou assim para ele, lança no rio. Ele pegou o rolo e ó, puf, pro rio. O rolo começou a andar. Ele foi andando, até chegar numa parte de ferro, debaixo da Babilônia. Ali ficou por anos. E o ferro começou a ficar podre, até que o ferro que protegia a cidade já não existia mais. O que eu vou fazer com a minha oferta hoje? Não sei, lança no rio, porque mais cedo ou mais tarde você voltará a ver. Está escrito em Eclesiastes. Salomão sabia dessa parte da Bíblia. Mais tarde você vai voltar a ver sua oferta como em forma de libertação. E o querubim desceu e começou a conduzir aquele exército. E o anjo com o tinteiro na mão esperando a face do leão entrar em ação. E agora os babilônicos, que eram os bonzão, que pegavam as mulheres, a Bíblia vai dizer que eles eram como mulheres, não tinham força, ficavam se tremendo todo diante dos soldados. E foram morrendo um por um, até que onde ficava o rei, se escreveu uma mensagem: pesada foi o reino na sua balança. Chegou o fim. O povo foi embora daquele lugar. Ouça isso. O povo foi embora daquele lugar. Abandarabassai. Não foi eles que se levantaram, foi Deus que levantou. O povo saiu daquele lugar. 70 anos depois e 75 anos atrás, tudo acontecendo no mundo espiritual. Depois de 75 anos, as coisas do natural acontecendo. E o povo vai embora. E quando eles chegam na cidade de Jerusalém, está tudo destruído. E eles começam a pegar sementes, porque eles só tinham semente, não tinham mais nada. Só que a diferença é que as sementes deles não eram qualquer semente. A Bíblia fala que é semente preciosa. E eles começam a lançar na terra. E aí o homem do tinteiro começa a vir com eles. E cada semente que eles lançavam na terra, o tinteiro lançava fogo e puf. E eles lançavam fogo e choravam, água e fogo sobre Jerusalém por dias. Meu Deus do céu. E aí a Bíblia vai dizer que eles choravam, porque a terra que eles amavam tinha ido embora, mas eles eram o povo escolhido. Quem disse que para ser escolhido vai ser fácil, mas não tem vida melhor? Uma vez que nós bebemos dessa fonte, nós não conseguimos retroceder. E aí o homem com o tinteiro começa a lançar pedras afogueadas por tudo. Ezequiel vendo isso, ele começa: Senhor, o que está acontecendo? E o querubim enviado por Deus fazia assim, ó. E ele falava: esse vento é igual a voz do Todo-Poderoso. Quando o Todo-Poderoso fala, Ezequiel, há muito tempo atrás, diante dos anjos, diante dos homens que estavam ali, ele estava na sua casa sentado, Deus estava mostrando o futuro. Ezequiel estava vendo que os anjos estavam trabalhando e que Deus estava operando lá na frente, onde o povo iria ser sacrificado dignamente. Aí de repente, eu quero que o Caú venha aqui, Caú. Chega aí, Caú. Nós vamos ler 2 textos.
E aí nós vamos entender a crônica. Faz sentido? Isso é agora. Lê do 1 até o 6. Com aquela autoridade dizendo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, estourando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus bons. Sabe o que o povo foi fazer cativo? Preparar um ministério. Sabe qual foi o primeiro ministério que a igreja teve? Qual? Falar que a primeira casa foi boa, mas a glória da segunda ia ser muito maior. A glória da segunda casa ia ser muito maior. Eu creio. A Tave não servia para livrar, servia para entregar o ministério. Aquele que leva a preciosa semente. não é qualquer uma. Não é qualquer semente, é a preciosa. Só cresce de uma maneira, Caú. Qual? Os que semeiam em lágrimas. Ministério não nasce se não tiver lágrima. Aleluia. O que faz a semente florescer é quando eu chego num nível na presença de Deus em que eu semeio e choro, Senhor, Senhor, e a lágrima cai. O quê? Eu semeio e o quê? Eu choro. Meu Deus. Não existe chuva espiritual, existe lágrima de você mesmo, do seu ministério. Você quer ver as coisas funcionar na sua vida? Larga seu ego e vai chorar. Porque os que semeiam em lágrimas, Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente do homem. Você. Andando e chorando, voltará, sem dúvida, diz a palavra de Deus. Tem dúvida? Com alegria. Tem dúvida? Não tem dúvida, sem dúvida. Se tem dúvida é porque tem o quê? Ego? Meu Deus, tem alma. Quando nós somos totalmente transformados, Caú,
pela presença de Deus, nós sabemos para onde estamos indo. Não tem dúvida nenhuma. Sabe o que Deus está falando nessa noite? O quê? Deus está falando que existe um livro aqui, um rolo que Deus está desatando, um rolo da Crônicas. E aquele que escrever nesse rolo essa noite servirá para testemunho em gerações futuras. Meu Deus. E Deus não vai esquecer do que você escrever essa noite. O que Deus está descendo aqui, Caú? O quê? Salmos 102. Aleluia. Vem. Aleluia. O Caú vai ler. Se você não se manifestar é porque você não entendeu. Aleluia. Quando nós lermos esse ambiente, o rolo vai estar aberto. Não é para hoje, é para a geração futura. Seja daqui 2 dias, 2 anos. Mas o que for escrito aqui essa noite, debaixo desse entendimento. Não sei quem que você quer ganhar para Jesus, que sua lágrima já tocou o chão algumas vezes. Mas quando o Caú lê isso aqui e você entender de fato esse texto, você vai colocar tudo para fora. Vai erguer as 2 mãos lá no 3º andar e vai começar a escrever com a sua voz tudo que você quer, porque o livro está aqui, a caneta está nesse lugar. E você vai ter 3 minutos para escrever enquanto a banda vai estar. Então, gente, se você entender esse texto, vamos lá, Caú. Salmos 102, você vai ler 16, 17 e 18. Feche seus olhos. Preste atenção, preste É atenção. como uma oração. Feche os teus olhos. 16, 17 e 18. Quando o Senhor edificar a casa de Sião, O ministério aparecerá na sua glória. Ele entenderá a oração do desamparado que semeia em lágrima vindo do cativo da Babilônia. Continua, vai. e não desprezará a sua oração. Agora tá a crônica, lê. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Aleluia! Aleluia! O que você escrever nesse momento, Deus está escrevendo através da sua fala. Através da sua fala, Deus está escrevendo. Fecha os seus olhos. Começa a falar. Sem voz. Vai. Começa a escrever. Escreva. Lá embaixo. O livro das crônicas, ele desce em determinados momentos da nossa vida. Não sei se todos estão enxergando esse livro, mas alguém está. E o que é escrito nele, talvez vai ser a única vez que Deus vai abrir na sua vida esse livro. Você é livre para desperdiçar esse momento. Você é livre. Mas nesse livro, Deus não vai esquecer. O que você escrever nesse livro servirá para a geração futura. Na medida da sua fé, se você escrever, eu preciso ser curado, amanhã você vai ver a cura. Na medida da sua fé, você vai escrever: eu quero que meu tio, que a minha mãe, que meu filho, que meu parente seja
conhecido pelo Senhor, você vai ver. Feche seus olhos, feche seus olhos. Pode, eu sei que para quem não está entendendo, isso aqui está um pé no saco. Eu sei que está. Eu sei que isso aqui está chato. Mas para você que não está entendendo, para quem está entendendo, Deus está transformando coisas aqui. Abandonar baixar. O lugar que nós vamos acessar futuramente, no futuro bem próximo, vai depender do que você escrever agora. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai esquecer do que você escreveu, mas Deus não vai esquecer. Eu não posso falar para você escrever alguma coisa. Fale ao Senhor você. Pare de olhar para mim, fala você ao Senhor. Os céus estão abertos nesse lugar. E te andarás, te andará baixar. Se for perdão, escreve perdoa, Senhor, porque Deus não vai esquecer desse perdão. Senhor, eu erro sempre nisso, me perdoa. Deus não vai esquecer, você nunca mais vai errar nisso. Por mais 30 segundos. Deus está escrevendo o livro de crônicas aqui. Porque você escreveu, seu tataraneto levou o povo a um avivamento tão forte que atraiu a presença de Deus. Seja qual for o propósito de Deus. Senhor, meus filhos não vão conhecer a pornografia. Meus filhos não vão conhecer a promiscuidade que o mundo ensina. O Senhor os guardará. Ainda que pare na frente deles, o Senhor os guardará. A minha casa servirá ao Senhor pro resto da vida. E no final eu vou olhar para trás e vou saber que tem um governo, porque o Senhor cuidou de mim. Eu declaro, Senhor, nessa carta, que a minha família, Senhor, servirá ao Senhor até o último dia. E eu coloco aqui cada um, Senhor, da minha casa, daqueles que são meus parentes que não têm essa intimidade. Escreva o nome deles aí, Senhor, que dentro de alguns dias o Senhor vai trazer eles para cá. Em nome de Jesus. Santo, Santo. Amém. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas quando o Senhor me mostrou isso, de lá para cá eu não prestei mais. Porque quando Deus vai ministrar um culto como esse, parece que a igreja perde a identidade de igreja. Era para nós sermos inabalável contra o reino das trevas, mas as trevas vêm, batem na nossa cara e acontece. E aí nós perdemos a oportunidade de escrever algo que poderia mudar a história da nossa casa, da nossa família. Eu não sei se você creu no que aconteceu aqui, mas se você creu nessa palavra, você vai ver o que o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que em poucos dias
você vai colher o que você escreveu. Independente do que você escreveu nesse livro, os teus filhos são do Senhor. Para de correr da tribulação. Você carrega uma preciosa semente que só vai florescer quando você deixar a tribulação bater no seu peito e a lágrima regar a terra. Caso contrário, não vai acontecer nada na sua vida. E daqui 5 anos você vai estar lá no mundo, frustrado com a igreja. Esse é o caminho, essa é a verdade, só tem uma. Hein, Gustavo? Então, eu quero que nesse momento você feche os seus olhos ao Senhor. Diante da palavra que foi ministrada aqui, você vai perguntar ao Senhor o que você deve ofertar. A quantidade do que você deve ofertar. O que você deve ofertar. Porque tem cultos que o Senhor não quer teu dinheiro, o Senhor quer tua vida por completo. E aí nós estamos acostumados a colocar dinheiro aqui. E Deus está falando, não, não quero teu dinheiro, eu quero tu por completo, teu dinheiro não me satisfaz. Por 1 minuto, feche seus olhos. E eu vou fazer uma oração. Quando eu encerrar a oração, você vai vir trazer uma oferta. Ou você vai levantar suas mãos onde você estiver e vai entregar a sua oferta que Deus botou no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós entendemos aquilo que o Senhor fez hoje. Nós compreendemos a plenitude do que o Senhor falou hoje. E nós queremos honrar com o nosso melhor. Revela, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para dentro de nós, que vai agradar o Senhor essa noite, que o Senhor predestinou lá atrás. Revela a oferta, Senhor, necessária para o dia de hoje. E nós declaramos que toda oferta debaixo da unção que foi hoje vai ser colhida por 100 vezes. Toda semente que for plantada aqui, preciosa é ela, Senhor, vai frutificar 100 vezes. Eu declaro que se uma pessoa ofertar R$1.000 essa noite, já vai ter 100 mil na conta dela, Espírito Santo. 100 vezes eu declaro sobre essa semente, porque o Senhor desatou o rolo aqui. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode trazer sua oferta se você vai ofertar. Nós já vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero encorajar você. Amanhã nós teremos o nosso culto de domingo. Culto onde a presença de Deus está arrebatando todos os cultos praticamente. Eu quero que você traga o máximo de pessoas possíveis. Sabe por quê? Porque quando eu trago uma pessoa para cá, tudo que essa pessoa fizer a partir do momento que você trouxe ela, será teu no céu. Talvez você nunca ganhou ninguém para Jesus, só ganhou uma alma, mas essa alma ganhou o Billy Graham praticamente. A história do Billy Graham é essa. Um homem nunca tinha ganhado ninguém para Jesus, mas ganharam o Billy Graham. Sabe o que aconteceu? Tudo que o Billy Graham fez foi para essa pessoa. Então amanhã nós vamos aqui adorar o Senhor com toda a nossa intensidade, amém? Se tem um povo que tem que vir para a igreja, e aí eu vou encerrar, para adorar o Senhor com todas as suas forças, é o povo que entendeu o valor dessa palavra que foi pregada hoje. Não há necessidade alguma de você vir aqui amanhã, sentar nas cadeiras que vão estar aqui, ouvir um louvor, ouvir uma mensagem e ir embora. Você não precisa fazer isso. Nem venha. Não venha. Se você vir para o culto amanhã, antes de começar o louvor, você levanta as suas 2 mãos ao céu. Começa a invocar a presença de Deus. Começa a criar um ambiente para que as outras pessoas que estiverem aqui, Fábio, do nosso lado, conversando, perdendo o tempo delas, começa a ver você adorar e se constranger e a glória começar a tomar conta. Seja 7h50, seja 8 horas, mas que a glória de Deus já venha tomar conta antes do primeiro louvor. Por quê, pastor? Porque essa é a igreja do Senhor.
Amém? Você vai fazer isso? Você é a igreja do Senhor? Olha para esse crente que está do seu lado aí. Agora, limpa a lágrima dos olhos, dá um sorriso. Fala assim: ô, olha só. Você está com cara de que vai pagar a pizza hoje. Sabe por quê? Fala assim, sabe por quê? Porque, olha só, fala assim, sabe por quê? Porque eu nem te contei, mas eu escrevi no rolo. Quem pegou, pegou. Você está feliz aí, irmão? A presença de Deus, ela vem para chorar. A gente chora. Só que se sair chorando, como o Caú leu ali, nós precisamos chorar. Mas no final nós vamos o quê? Sorrir. Olha uma pessoa que está do seu lado aí, dá um sorrisão bem alto, bem forte, vai. Sorri assim, ó. Amanhã nós vamos estar aqui fazendo um louvor face de leão. A adoração tem 4 faces, né, Chiru? A do homem, da águia, do leão e do boi. E Deus se manifesta com cada face. Então tem dias que o ruja é o leão e todo mundo quebrando tudo. Mas tem dias que a gente chorando para todo lado, porque é a face do boi que está se manifestando. Amanhã vamos fazer esse leão aí pular. Vamos? Você está com a gente? Se tiver uma meia dúzia, nós vamos fazer o céu descer aqui de maneira extraordinária. Você está com nós? Então erga suas mãos lá em cima. Fala assim comigo: Senhor, nós te agradecemos por este dia. E nós declaramos que o Senhor é tudo para nós. É tudo para nós.